Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abrão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou o cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a anterior aliança. E no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a primeira das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange a Escritura que as rege. Uma vez que em Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel pelos profetas. Nos últimos dias, o Altíssimo, pelo Filho amado, falou à sua igreja. E este continua a falar depois que subiu aos céus por meio de seus profetas, seus santos apóstolos. Uma vez que também em Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram. Amém? Graças a Deus. Neste vídeo em especial refletiremos sobre: apesar de a primeira aliança, inclusive sua escritura, ter sido anulada, porque os santos apóstolos e outros obreiros de Cristo, em algumas de suas pregações, citaram trechos de textos da anterior aliança. Amém? Graças a Deus. Caro espectador, há um livro sagrado no Novo Testamento, no qual é possível conferir as ações dos apóstolos durante suas vidas e ministérios. Trata-se do livro de Atos dos Apóstolos. Naquele livro sagrado, podemos aprender, conferir como agiam os apóstolos de Cristo, demais obreiros e a igreja do Senhor no seu cotidiano. Naquele livro, por exemplo, é possível conferir como eles pregavam. Nesse sentido, o exame daquele livro sagrado nos iluminará, esclarecerá no que tange por que os apóstolos citaram em algumas de suas pregações textos da anterior aliança, apesar de ela ter sido anulada. Mas, na busca disso entender, convém ressaltar que precisamos reparar para quem os apóstolos citaram trechos da anterior aliança e para que o fizeram. E assim poderemos compreender claramente por que os apóstolos citaram trechos da anterior aliança, apesar de ela ter sido anulada.
E nesse propósito, nessa investigação, nós vamos conferir a 6ª pregação do livro de Atos, em nome de Jesus. Trata-se da pregação de Felipe na cidade de Samaria. Isso é possível conferir em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 4 ao 13, que diz: Aleluias. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Felipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Felipe desce à cidade de Samaria, cidade não judia, e o texto é claro, anuncia-lhes a Cristo. Convém ressaltar que Cristo era o centro da pregação apostólica, inclusive aos judeus, visto que é possível conferir em Atos capítulo 5 a própria liderança dos judeus religiosa dizendo, reclamando com os apóstolos, ameaçando-os, porque eles insistiam em anunciar o nome de Jesus Cristo. Quer dizer, seus ensinos, sua vida, sua obra, sua morte, sua ressurreição. Então essa pregação do nome de Jesus não era restrita aos gentios, também incluía os judeus. Mas prossigamos, verso 5. Felipe, descendo na cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Eis aí o poder da palavra de Cristo, levando libertação, cura e grande alegria à cidade de Samaria. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é religião, não é morte, não é prescrição, não é um rol de regras ou preceitos. O Evangelho é libertação, é alegria, é luz para a mente e os corações. E Felipe prossegue o texto falando acerca da sua pregação. Verso 9, ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Quer dizer, o texto é claro, a cidade de Samaria por muito tempo foi vítima de um grande engano, de um homem mágico que se fazia passar por grande poder, iludindo com suas mágicas e falsos milagres toda aquela cidade. Entretanto, o texto é claro em declarar que Filipe foi àquela cidade com grande poder, mas também com um evangelho. O texto é claro em dizer, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Era o evangelho que Filipe levou àquela cidade. Evangelho do reino de Deus. Lembram quando o reino de Deus chegou à montanha da transfiguração? Aquele evento marcou a chegada do reino de Deus, e o que ocorreu quando da chegada do reino de Deus, da presença de Deus sobre a montanha onde Cristo transfigurou-se à vista de São Pedro, São Tiago e São João? Naquele instante, Moisés e Elias
A lei e os profetas sumiram quando Deus deu testemunho. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Quando a chegada do reino de Deus se esgota, se extingue a lei e os profetas. Evangelho do reino de Deus é evangelho de justiça, de fé em fé, é evangelho de promessa, é palavra de promessa, é pregação da fé. E nesse contexto não vigora mais a lei e os profetas. Filipe evangelizou aquela cidade com o evangelho do reino de Deus e acerca do nome de Cristo. Aleluia. No verso 13, o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Glória a Deus. Caro espectador, dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Filipe, pregador do evangelho, do reino dos céus, pregador do nome de Cristo, pregador da fé, porque o texto diz que Samaria abraçou a fé. Filipe, pregando a gentios, demonstra cabalmente que o cerne da pregação apostólica era a fé, era o evangelho, era o nome de Cristo, e eles não citavam, por exemplo, a gentios, textos da lei ou dos profetas. Por quê? Porque não eram seguidores da lei aqueles que os ouviram, como no caso de Filipe. Para que eles citaram aqueles textos da lei dos profetas quando pregavam aos judeus? Para dar-lhes conhecimento, ciência do cumprimento da lei dos profetas. Afinal, os judeus eram seguidores da lei dos profetas. Mas, quando eles pregavam para estrangeiros, não citavam textos da lei dos profetas. Afinal, aquelas pessoas não eram seguidores da lei dos profetas e não esperavam cumprimento. A verdade, caro espectador, é que, infelizmente, não entendendo isso, muitos saem pelo mundo afora, iniciando até os estrangeiros, gentios, na lei e nos profetas, imaginando ser necessário que pessoas que nunca conheceram a lei e os profetas, nunca esperaram nas promessas da lei e dos profetas nada, muito menos o Messias, imaginando que os estrangeiros, gentios, precisassem ser iniciados na lei e nos profetas para depois conhecer a nova aliança. Não! O próprio escritor da Epístola aos Hebreus, judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, ele relata, escrevendo aquela igreja que estava desertando da fé apostólica, ele relata os rudimentos, os princípios iniciais, as doutrinas iniciais que aquela igreja recebeu. E nós podemos conferir em Hebreus capítulo 5, capítulo 6, que diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares, atenção, da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Quer dizer, não satisfeito em constatar que muitos daquela igreja estavam desertando, ele exorta aquele povo a permanecer na graça de Deus, exorta aquele povo dizendo que eles, pelo tempo de fé, já eram para ser experimentados em doutrinas mais robustas acerca da doutrina de Cristo. E nesse sentido, quando faz essa exortação, ele traz à tona os princípios da doutrina de Cristo. E quais princípios ele lista? Eis aí: arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, ensino de batismo e da imposição das mãos,
ressurreição dos mortos e juízo eterno. Para anunciar tais doutrinas, listadas por ele como doutrinas elementares, rudimentares, iniciais da fé cristã, não é necessário o anúncio da lei dos profetas. Quer dizer, nem sequer a igreja judia precisou da lei dos profetas para ser iniciada na fé cristã. Que dirá os estrangeiros, os chamados gentios, se os princípios elementares, rudimentares, iniciais da fé cristã, ministrados a uma igreja judia convertida, nada tinham a ver com a lei e os profetas? Por que, caro espectador, gentios, estrangeiros precisariam ser iniciados na lei e nos profetas? Pastor, então o que o senhor atribui essa iniciação dos judeus e dos gentios na lei e nos profetas, apesar de não ser iniciada, essa iniciação na lei e nos profetas, atribuo isso, infelizmente, à tradição. O que temos aí é uma tradição, porque em verdade quem está em Cristo sequer precisa ser iniciado na lei e nos profetas, como claramente o escritor revela na sua exortação àquela igreja que insistia em permanecer nos rudimentos doutrinários e não avançava na doutrina de Cristo e por isso fracassava, por isso havia tantos desertores. Caro espectador, seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seu ministro, seu mediador, seu templo, suas prescrições, seus preceitos, com todo o respeito e consideração te convido, venha para a graça de Deus, venha para o evangelho do reino de Deus, venha viver da fé em Cristo e das promessas que nos garantem a justiça por meio da fé. Sim, todos os que estão em Cristo não precisam ser iniciados na lei e nos profetas. Eis aí a igreja de Samaria que estava surgindo e que ao início ouviu apenas o evangelho, sequer a lei e os profetas foram citados a eles. Venha crer em Cristo e no seu evangelho somente em nome de Jesus. Amém?